o Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento do percentual obrigatório de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. A medida entra em vigor no dia 1º de agosto e vai valer por 180 dias, com possibilidade de ser prorrogada. Segundo estimativas do governo, a gasolina vendida deve ficar 3 centavos mais barata. Essa medida, eu pergunto a você, Mayara Hani, quero ouvir a sua análise. De fato, é um alívio para o consumidor ou 3 centavos? Não passa de uma manobra política para vender a ideia de redução de custos, hein? Dani, segunda opção, quase sempre quando a gente fala desse governo, né? Essa conversa de aumentar a porcentagem de etanol na gasolina é aquela velha história que eu vivo comentando aqui do remédio que acaba saindo mais caro que a doença, sabe? A justificativa oficial, ela é sempre linda, né? Eles falam de transição energética, eles falam de incentivo ao setor sucroalcooleiro, de controle de preços, só que na prática, essa conta ela sempre acaba sobrando para o nosso bolso, né? Primeiro que tem o impacto direto no rendimento do combustível. Então, o etanol ele tem um poder, é que eu não sou especialista no caso, mas assim, né, fazendo pesquisas para falar sobre, o etanol ele tem um poder calorífico menor que a gasolina. Então, na ponta do posto, quanto mais anidro você coloca, você mistura, mais o carro consome por quilômetro rodado. Então, você vai pagar uma gasolina cara, achando que você vai rodar X quilômetros, mas o seu motor vai render menos, né? Então, é um aumento velado de preço, porque a necessidade de reabastecer aumenta. Então, é aquele tipo de número que torna uma manchete relativamente bonita, mostra, olha, o governo aqui está preocupado com o custo, ele vai tomar ali medidas cabíveis para diminuir o preço do combustível e, consequentemente, isso vai ajudar no bolso do cidadão. Mas aí a gente sempre tem que fazer aquela velha pergunta, e depois, né? Qual que é o impacto disso? E o impacto real na vida é que, no final do dia, você só vai ter que abastecer mais rápido do que você abasteceria antes, Dani. Agora, o BNDES, Mayara, pediu ao Ministério da Fazenda a liberação de mais de 7 bilhões de reais para reforçar as linhas de crédito destinadas a empresas afetadas pela tarifa de 25% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A demanda pelo programa cresceu rapidamente e os pedidos de financiamento chegaram a um pouco mais de 18 bilhões de reais. Essa crise, Mayara, é consequência do descaso do governo Lula, que poderia ter negociado com o governo dos Estados Unidos antes que eles aplicassem esse tarifaço na última quarta-feira? Dani, essa questão do tarifaço, eu vejo como não é uma falta só de responsabilidade do governo, é um interesse do governo para que as tarifas realmente fossem impostas a nós. Tá? O governo ele tem utilizado muito dessa bandeira das tarifas para colocar ali ânimo, né, nas pautas que ele defende, principalmente em relação à soberania do Brasil. E aí o que acontece, que eu tenho visto? Que as tarifas elas foram impostas, isso vai afetar a economia como um todo. Nós tivemos ali alguns produtos que foram deixados de fora dessas tarifas, mas ainda assim nós temos um impacto brutal dentro do agronegócio e, consequentemente, quem aparece como salvador da pátria? O governo atual, que vai utilizar das medidas que ele possui, como, por exemplo, o crédito, né, via BNDES, para auxiliar essas pessoas em um problema que ele mesmo causou, tá? Então, é isso que eu enxergo quando a gente fala de tarifa nos Estados Unidos. O ponto ainda do BNDES, que ele pede esse socorro para os setores atingidos pelo tarifaço, é que é o seguinte: as empresas brasileiras, elas já produzem caro, né? O produto das indústrias, elas já nascem caro por conta de imposto e por conta de energia. Então, qual que seria o caminho mais óbvio, mais fácil de realmente auxiliar a economia brasileira, os produtores do Brasil, a indústria, o agronegócio? Diminuir o imposto. Você diminui o imposto, você diminui o custo
pro empresariado e, consequentemente, você diminui o preço na ponta final. Então, as tarifas, elas são um problema? Sim, as tarifas dos Estados Unidos são um problema, assim como as tarifas da China são um problema, só que nós temos, isso escancara outros problemas do Brasil. O primeiro é o custo para produzir no Brasil, e o segundo é a escolha que o governo teve de concentrar para quem estamos exportando. Então, você pega o caso da China, nós temos uma concentração enorme de exportação de carne para a China. É mais de 50% de tudo que nós exportamos no primeiro semestre foi para a China. Né? Quando a gente fala de Estados Unidos, nós temos aí Estados Unidos e China sendo os dois maiores importadores de produtos brasileiros. Essa é a base de qualquer investimento, né? Quando você concentra demais, você está aumentando o seu risco. E exatamente foi essa a escolha do governo. Consequentemente, isso vai trazer pontos negativos para a nossa economia como um todo. E, infelizmente, eu vejo que o governo queria que isso acontecesse para que ele pudesse defender as pautas deles e surgir como esse salvador da pátria de um problema que ele mesmo causou. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.